Eu sou Mário Sérgio Salerno, da Poli, e essa é mais uma aula do projeto NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, da Poli USP e seus parceiros. E o objetivo dessa aula é discutir inovação como processo. A gente já falou um pouquinho disso na aula 3, mas agora vamos aprofundar, vamos discutir alguns modelos de processo de inovação. Processo é uma sequência ordenada de atividades, e a cada atividade corresponde uma forma de organização e um objetivo de desempenho. Há alguns modelos de processo de inovação, vários. Nós vamos ver alguns desses, os principais, aqueles que criam uma certa lógica de como pensar o processo de inovação. Essa lógica é tão forte que às vezes as pessoas esquecem que existem outras lógicas, né? E a gente vai finalizar discutindo exatamente esse problema, ou seja, esses modelos são tão fortes que às vezes eles atrapalham a análise de determinadas realidades. Tem uma série de modelos, mas tudo isso começou com uma pessoa nos anos 70, Utterback, que analisou alguns projetos da NASA e de fornecedores da NASA, do Programa Espacial Americano, e detectou algumas atividades, uma sequência de atividades básicas que eram seguidas por essas empresas. A sequência muda muito pouco em todos os modelos. A geração de ideias, seleção de ideias, desenvolvimento das ideias selecionadas até o ponto que ela possa ser lançada, que ela possa ir para o mercado. De um modelo para o outro, essa nomenclatura vai mudar um pouquinho, mas a lógica normalmente é essa. Isso foi identificado inicialmente nos anos 70, rigorosamente num texto que aparece em 1970, que vocês têm a referência na relação bibliográfica, e a gente vai passar por alguns desses modelos. Um modelo importante e muito influente é o modelo do funil de desenvolvimento, que foi proposto pelo Clark e pelo Will Wright. São dois autores americanos que têm um livro muito interessante, quem puder ler, leia. Eles foram nas empresas e foram ver como é que os produtos eram desenvolvidos, né? E eles propõem um modelo que, segundo eles, ajuda a melhorar o desenvolvimento, ajuda a ter um desenvolvimento melhor. A analogia do funil é que ele tem uma boca grande e uma saída pequena. A ideia é que se tenha muitas ideias no início, ou seja, aquela boca seja povoada por muitas ideias que são candidatas a serem selecionadas e desenvolvidas, mas nem todas vão ser selecionadas e desenvolvidas. Por isso a coisa vai afunilando. Há alguns filtros que vão selecionando essas ideias, né? Então, eles criticam os sistemas que são como tubos retos, que a ideia que entra, ela sai. Por quê? Porque nem todas as ideias elas são adequadas para serem desenvolvidas e como as empresas têm restrição de recursos, elas não conseguem investir em todas as ideias, elas precisam escolher quais são as ideias mais promissoras. Essa é a analogia do funil. É uma analogia bastante forte. As atividades, como vocês estão vendo aqui, elas são as atividades típicas que eu falei anteriormente. Gera ideia, seleciona, desenvolve, mercado e assim vai. Aqui a gente vê de uma outra forma, uma outra referência gráfica para o modelo do funil, inclusive aqui com a chamada inovação aberta, que vocês estão vendo aqui nesses fluxos, aproveitando coisas de fora da empresa e também mandando coisas para fora da empresa. Por exemplo, eu posso licenciar uma patente para um terceiro, eu posso comprar patentes de terceiros, eu posso comprar negócios e assim vai, né? Então, o processo começa com a geração de ideias, a boca larga do funil, com a seleção das melhores ideias, o processo vai afunilando, tem aquelas atividades básicas e é um modelo, digamos assim, topológico. Ele propõe uma sequência fixa de atividades. Isso já estava lá no Utterback. Um outro modelo é o modelo do Cooper, que propõe o que se chama de stage gates. Esse talvez seja um modelo mais influente. A exemplo de todos esses que a gente vai ver aqui são modelos de desenvolvimento de produto. Ou seja, eles pegam um pedaço do que seria
a inovação ou a função inovação, as atividades de inovação na empresa. O Stage Gates ele tem essa lógica linear que vocês estão vendo aqui. As atividades vão acontecendo na sequência, mas tem uma atividade ou um conjunto de atividades e um ponto de decisão. Uma atividade e um ponto de decisão. Ou seja, há uma pré-definição de aonde vai haver uma medida, aonde vai haver uma avaliação do que foi desenvolvido em etapas anteriores para saber se o projeto continua, se o projeto para, se o projeto volta para ser retrabalhado ou se ele para esperando uma melhoria futura, que você vai lá para um congelador, digamos assim. Né? Então, o Cooper propõe essa sequência de atividades aqui. Começa com a geração de ideia, tem um ponto de avaliação, um ponto de decisão, uma investigação preliminar, um caso de negócios, um desenvolvimento, testes, a produção em massa e o lançamento. E entre cada uma dessas fases, pontos de decisão. Qual a ideia dos pontos de decisão? É impedir que uma ideia, que um projeto em desenvolvimento continue se ele não tiver perspectiva ou se ele não atender os requisitos da empresa. Ou seja, tenta-se minimizar o risco que a empresa desenvolva uma ideia, a transforme em projeto e aquele projeto não vai dar os frutos que a empresa quer. Por isso, esses pontos de decisão. Né? É muito difícil uma empresa minimamente estruturada que não trabalhe com um modelo desses. Né? Mas esse modelo ele é pensado para inovação incremental, ou seja, para empresas que têm um conjunto de projetos de inovação incremental que possam fazer com que essa estrutura toda que está aqui tenha sentido. Imagina a estrutura que precisa para fazer isso aqui. Ponto de decisão aqui, ponto de decisão lá, um conjunto de atividades. Precisa ter gente para fazer isso, precisa ter gente para avaliar, precisa ter gente para decidir. Então, não é uma coisa muito simples, ok? Bom, aqui a gente tem uma outra representação de como seria esse modelo. Em cada estágio tem as atividades, tem a análise do desenvolvimento, tem uma entrega. Em cada gate existe a decisão do que vai ser feito com aquilo. Se continua, se para, se vai para a geladeira ou se retorna. Ok? E é um modelo para reduzir risco. Muito usado. Muito usado. É quase que um sinônimo do processo de desenvolvimento de produto. Tem outras nomenclaturas, tem gente que chama isso de outra forma, mas essa lógica é extremamente forte. O projeto de produto é visto como um processo estruturado, que independe do projeto. Os gates, esses pontos de decisão, são pré-definidos. Ele é voltado para inovações incrementais, como eu já falei, né? E para produtos que vão entrar em mercados mais ou menos conhecidos. Tá? As decisões são estruturadas a partir de análises sobre o mercado, análise sobre o retorno, análise sobre a rentabilidade, etc. Ou seja, em cálculos que necessitam dados, isso pressupõe mercados conhecidos, isso pressupõe custos estimáveis e assim por diante. Esse modelo não aborda a organização e a mobilização de recursos dentro da empresa para fazer esse processo andar. Porque aqui é uma atividade, uma outra atividade, ponto de decisão, mas o que precisa para que aquela atividade funcione? O que precisa para que aquele ponto de decisão funcione? Isso o modelo não fala. Esse é o Stage Gates do Cooper. Já o Goffin e o Mitchell, num livro muito interessante, eles vão propor uma lógica, uma sequência, que é a mesma, que vocês estão vendo aí, incorporando a ideia do funil, mas vão dizer o seguinte: vai haver outras atividades, outras funções na empresa que vão ancorar, que vão dar suporte a esse processo. Basicamente, são atividades de estratégia, ou seja, de criação de uma estratégia de inovação na empresa e uma atividade que é uma espécie de infraestrutura organizacional para que o processo de inovação possa andar. Então, eles propõem um modelo que eles chamam de pentátulo,
que tem essas 3 fases do processo, mas tem em cima a questão da estratégia de inovação. E embaixo, ou seja, na base, a questão organizacional para fazer com que isso aconteça. Um outro texto interessantíssimo é a chamada cadeia de valor da inovação, proposta por Hansen e Birkinshaw. Como vocês estão vendo aí, as atividades são as mesmas. O que tem de diferente? O que tem de diferente é que eles têm uma lógica que diz o seguinte: para eu melhorar esse processo, eu vou atuar no ponto mais fraco. Não adianta eu fazer mais um processo, mais uma campanha de geração de ideias, se a empresa não as seleciona bem, ou se ela não as desenvolve bem, ou se ela não as coloca bem no mercado. Eu preciso atacar no elo frágil. Isso, em teoria de operações, é a chamada teoria das restrições. Eu vou atuar no gargalo do sistema. É a mesma coisa aqui. Eu vou atuar no elo fraco. Eu tiro aquela fraqueza e mudo ela de lugar, certo? Por que isso é importante? Porque tem muita empresa e tem algumas consultorias que tentam começar um processo de inovação pela geração de ideias ou por captar sugestões. Se ela não souber o que fazer com aquilo, esse troço morre em 6 meses e pior, torna mais difícil introduzir depois um processo mais organizado, mais estruturado. Então, a grande contribuição dessa ideia de cadeia de valor na inovação não é a sequência de atividades, é como fazer para melhorar o processo de inovação. É atuar sobre o elo mais frágil, é localizar o elo mais frágil e agir sobre ele. Bom, esses modelos que estão baseados nessa sequência, gera ideias, seleciona, desenvolve, vai para o mercado, eles têm vários limites. Eles pressupõem um fluxo constante e alto de projetos similares, para que essa estrutura possa ter lógica. Não adianta montar uma estrutura se ela não faz nada, né? A estrutura precisa fazer alguma coisa, então ela precisa ser alimentada por um fluxo relativamente constante de projetos similares que acabam sendo projetos incrementais. A valoração de projetos mais radicais, mais disruptivos, não é muito simples, não tem dado, etc. Então, esses modelos de processo que são muito voltados para a inovação incremental, eles trabalham mal com inovação mais radical, que acaba morrendo nos gates, nos pontos de decisão, né? E aí é um problema importante para a empresa. Mas, além disso, é fácil perceber, se a gente for numa empresa com a experiência que vocês podem conversar com pessoas na empresa, ou de vocês mesmos, se já trabalharam com projetos de inovação, tem diferentes tipos de projeto. Tem projeto que é curto, tem projeto que é longo, tem projeto que é mais incerto, tem projeto de ruptura tecnológica, tem projeto de ruptura tecnológica, mas o mercado está dado, tem projeto que não tem nova tecnologia, mas o mercado é desconhecido, ou seja, tem uma miríade de possibilidades que vai fazer com que aquela sequência de atividades que é caracterizada pelos processos tradicionais de inovação, por esses modelos tradicionais de inovação, cujo epicentro, cuja forma mais difundida é o Stage Gates do Cooper, isso não se verifique necessariamente na prática. Sintetizando o que a gente viu aqui, nós vimos vários modelos, mas que trabalham com uma lógica de sequência de atividades muito parecidas. Gera ideias, seleciona as melhores ideias, né? Desenvolve essas ideias selecionadas e lança no mercado. Alguns modelos focam mais num ponto, outros tentam ver qual que é o elo frágil para que a atuação gerencial seja em cima desse elo, mas todos têm essa sequência de atividades. Na próxima aula, nós vamos ver processos que têm uma sequência diferente dessa sequência que a gente viu aqui, ok? Obrigado.